Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Bom dia, o pessoal de casa. Mais um domingo abençoado, mais um domingo aqui, a gente no Getú. É muito bom, né, gente? Como é que tá o verão de vocês? Tá bom? Aproveitando bastante, né? Tá lindo lá fora. Espero que o pessoal de casa esteja também aproveitando. É realmente muito gratificante, gente, a gente se reunir aqui nesse domingo mais uma vez, para a gente aprender um pouquinho mais do Evangelho do nosso Mestre, para a gente poder também praticar, né? Um pouquinho do que a gente aprende. A gente está junto aqui de irmãos e irmãs que compartilham desse mesmo trabalho, e isso é muito bom. Eu de verdade eu sinto que cada um de vocês aqui, tipo, é um amigo, é um irmão, é uma irmã que a gente já teve junto em outras vidas. Porque eu acho que é muita coincidência a gente estar junto nesse mesmo ambiente de novo, com um mundo tão grande aí fora, e a gente tá aqui junto de novo. Então, de verdade, eu acho que a gente tem dividido esse caminho aí por muito tempo, e que a gente possa continuar dividindo esse caminho da seara de Jesus Cristo, gente. É muito gratificante. Eu tô mais uma vez aqui com a lição de abertura do livro Pão Nosso, que é da coleção Fonte Viva, por Chico Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. E a lição de hoje foi a de número 159, intitulada de A Posse do Reino. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-as a permanecer na fé e dizendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Vou ler de novo. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso está em Atos, capítulo 14, versículo 22. Aí Chico e Emmanuel continuam a dissertação explicando esse trechinho da Bíblia da seguinte maneira. O Evangelho a ninguém engana, e seus ensinamentos também não. É vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Não será, no entanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos ou muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição de espiritualidade excelsa. Aí, gente, olha o que ele está falando aqui, nesse trecho. Simplesmente ele começa falando que nós, seres humanos, encarnados no mundo de prova e expiação, a gente está sempre tentando subornar ali com Deus. Ô, Senhor, eu vou parar com esse hábito aqui, quando tal coisa acontecer. Ô, Senhor, se isso acontecer na minha vida, eu vou deixar de fazer aquilo. Então, tipo assim, na maioria das vezes, a gente tá ali sempre tentando negociar com Deus. Mas não tem negócio com, igual fala aqui, com as forças divinas, com as leis divinas. A gente sabe, as leis divinas não mudam, são imutáveis, diferente das nossas leis, das leis humanas. E não é através de ir na missa, não é através, igual ele falou aqui, de muitos hinos e muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição da espiritualidade excelsa. O que é essa espiritualidade excelsa? A evolução espiritual. Então não é através da gente somente vindo aqui no Getú, assistindo as palestras, fazendo, digamos, as nossas terapias, os nossos tratamentos aqui, que a gente vai conseguir a evolução espiritual. Ele vai falar aqui nesse próximo parágrafo qual que é o caminho. Naturalmente, toda prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada indivíduo humano o esforço iluminativo. Então, gente, é claro que a gente está aqui no Getú, vale muito, é o primeiro passo. Porque lá fora a gente não vai ter o conhecimento, a gente não vai ter o carinho, digamos, a caridade da espiritualidade que eles têm aqui com a gente para ensinar. Porque a gente erra o tempo inteiro, a gente é humano, é normal.
E lá fora, às vezes a cobrança é muito mais difícil. Aqui a gente tem aquele afeto, aquele carinho, aquele amor que Jesus nos dá, com essas palavras mesmo, nos ensinando que a gente está no caminho certo e que a gente precisa passar por isso aqui para a gente conseguir aproveitar através de um elemento de auxílio, porque aqui a gente está sendo auxiliado, mas é muito importante que a gente possa também auxiliar os irmãos que estão em necessidade. Nada mais é que a caridade, e fora da caridade não há salvação. Então eu acho que isso aqui, esse momento que a gente tem, é muito importante para nos dar conhecimento, para ligar a lanterninha dentro da mente da gente, dentro do próprio espírito, para acender essa luz e a gente conseguir entender a necessidade da realização dessa caridade, desse auxílio. Porque essa é a chave da nossa elevação espiritual. Mas, de novo, gente, isso aqui é muito importante. Um médico, um dentista, um engenheiro, ele não aprende a realizar sua profissão antes de ser ensinado. Então, aqui, o que o Getú faz com a gente? O que Jesus faz com a gente? Nos ensina a amar, gente. Então isso aqui é muito importante. Mas é muito importante também que a gente saia do âmbito de meros aprendizes para pessoas que ajudam, que agem. Então é a caridade. Isso aqui é muito importante, mas o que vai nos elevar mesmo é a caridade, é a nossa ação. E lembrando que estar aqui todo domingo já é uma ação. Então, parabéns para todos nós, que a gente continue nesse caminho, gente. Vamos continuar aqui, que a lição tá bacana hoje. A boa nova... Não, o microfone tá bacana, gente? Porque para mim aqui eu não tenho retorno nenhum, eu só escuto a minha voz. A boa nova não distribui indulgências a preço do mundo, e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Templos e instrutores se multiplicam a cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência no serviço de orientação. Contudo, a entrada e posse de herança eterna se verificarão por meio de justos testemunhos. Isso não é acidental, é medida lógica e necessária. Outra coisa que me veio na cabeça é o mérito. A gente não pode nos ascender, nos evoluir, se não for pelo nosso próprio mérito. Porque senão, qual seria, digamos, a justiça divina nisso? Qual seria, digamos, também a justiça da gente estar pagando por um erro que não foi a gente que cometeu? Qual que é o nosso mérito também de estar pagando por um erro que a gente não cometeu? Então também qual seria o nosso bônus, nosso ônus de receber por uma coisa que a gente não fez? Então a nossa ascensão, ela é pela nossa própria esforço, pelo nosso próprio esforço. Não se improvisam estátuas raras sem golpes de escopro, como não se colhe trigo sem campo lavrado. Sabe aquelas estátuas da antiga Grécia que foram esculpidas, aquela coisa mais linda, aquela expressão de arte mais viva? O que o artista tem que fazer? Pegar um martelinho, pegar um cinzel, muito obrigado, Luiz, e esculpindo aquilo, realmente lapidando aquela pedra bruta até virar uma obra de arte. É a gente. Nós somos uma pedra bruta que está sendo lapidado através do amor de Jesus, através do evangelho de Jesus, para que a gente possa, em vidas futuras, virar também uma obra de arte que dará frutos para todos aqueles irmãos e irmãs que mais necessitam da gente. Não poucos aprendizes costumam interpretar certas advertências do Evangelho, por excesso de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações na terra. Personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. De novo, personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo como elemento de progresso e autossuperação
podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Muito massa isso, gente, porque fala aqui que como que a gente mede a nossa grandeza, a grandeza do ser humano. É através das tribulações, das dificuldades que ele enfrentou e que ele superou. Qual seria, digamos, a graça e qual seria o aprendizado da gente vir nesse mundo sabendo tudo que a gente já tinha que fazer? De novo, é a questão do mérito. Por isso que muitas das vezes a gente tem o véu do esquecimento. Para a gente não lembrar e para a gente aprender e nessa vivência aqui a gente poder, com os nossos esforços, angariar o que a gente precisa para a próxima vida. Então, é muito importante que a gente saiba. Eu acho que a mensagem mais importante dessa mensagem de hoje é que haverão tribulações. É normal. Todo mundo aqui tem problema. Todo mundo aqui está carregando alguma coisa no coração que a gente não sabe, que eu não sei, que a gente não conhece. E isso é normal, gente. É o mundo de provas e expiações. A felicidade ainda não é deste mundo, mas a gente tem a felicidade maior, que é Jesus em nossos corações, através da literatura, que deixa todas essas informações aqui pra gente, todo esse conhecimento, que ilumina, que dá caminho, que dá direção. Então, se a gente tiver Jesus, ele não prometeu que seria fácil. Ele não prometeu que seria fácil. Pelo contrário, né? Ele falou que, tipo assim, que seríamos perseguidos, que seríamos mortos pela palavra dele, por seguir ele. Isso é muito verdade. Mas ele não deixa a gente sozinho. Ele tá com a gente o tempo inteiro, gente. E se a gente tem isso em mente, que a gente tem Jesus para enfrentar os problemas da vida, a gente tem a maior e melhor arma para a gente vencer todas as dificuldades que tá aqui dentro. E tá dentro de mim, tá dentro de vocês. Não é porque eu tô aqui ou qualquer pessoa que vai vir aqui, vão falar, que vive uma vida perfeita, ou que consegue viver exatamente tudo que tá aqui. Não. A gente sofre muito. Às vezes eu sofro tanto, tipo, porque eu sei desse conhecimento, mas tem tanta coisa dentro de mim que eu preciso combater, que às vezes eu penso assim, gente, seria talvez mais fácil se eu não soubesse disso. Mas graças a Deus a gente sabe, porque nas horas de aperto, também nas horas de dificuldade, o que acolhe a gente? É isso, é Jesus, é a palavra, é o conhecimento. Eu tenho mais uma reflexão para a gente estar fazendo aqui. E igual eu tinha falado, a mensagem principal dessa lição de hoje é que ninguém alcança a verdadeira transformação espiritual sem esforço, perseverança e superação. Esforço para com as nossas dificuldades, porque ninguém aqui é perfeito. Perseverança, porque a caminhada é longa, então a gente tem que perseverar, a gente tem que continuar nos esforçando. E superação, porque com fé em Deus, com fé em Jesus Cristo, a gente vai superar todas essas dificuldades que a gente tem com o nosso espírito, dos nossos vícios, das dificuldades, enfim. Meus irmãos, eu sei que muitos de vocês estão aqui lidando com dificuldades, com cargas que a gente desconhece. Talvez existe uma preocupação, uma dificuldade dentro de casa, uma dor no coração, ou até mesmo um problema que não parece ter solução, que a gente desconhece. Mas eu gostaria que a gente mentalizasse, que a gente focasse nas dificuldades da nossa vida, nesses problemas que a gente tem, que a gente pudesse elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Porque a mensagem de hoje, a mensagem do Mestre Jesus, nos convida a não desanimar, meus amigos, e que não nos desanimemos. Eu vibro aqui muita força para todos vocês, e as dificuldades não são o fim do caminho. Elas também fazem parte da nossa caminhada para Deus. Quando a estrada estiver difícil, não pense que Jesus se afastou. Talvez seja justamente nesse momento que ele esteja mais perto, sustentando nossos passos, fortalecendo nossa fé e nos ensinando a crescer. Façamos a nossa parte com coragem. Trabalhemos pela transformação.
tenhamos paciência com aquilo que ainda não conseguimos mudar e confiança naquilo que entregamos nas mãos de Deus. Porque Jesus não nos prometeu uma vida sem lutas. Ele nos prometeu que não estaríamos sozinhos. Então, que ninguém saia daqui hoje carregando apenas os pesos dos próprios problemas. Que possamos sair levando esperança para o coração, força para continuar e fé para confiar. E quando não soubermos qual caminho tomar, quando a resposta não vier e quando a caminhada parecer estar pesada demais, lembremos, Jesus está cuidando de tudo, nos mínimos detalhes. Que nós tenhamos coragem para fazer o que está ao nosso alcance e serenidade para entregar a Deus e a Jesus aquilo que não podemos concluir. Que Jesus abençoe a todos nós, fortaleça os nossos passos e nos ajude a transformar cada dificuldade em uma oportunidade de crescimento. E que nunca nos falte fé para continuar, meus amigos. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui. Que Jesus continue abençoando vocês. Que seja mais uma semana abençoada pelo nosso Mestre. E a gente vai agora para o nosso estudo do Livro dos Espíritos com nosso querido amigo, irmão Dino. Muito obrigado, Getú. Obrigado ao pessoal de casa. Fiquem com Deus, meus amigos. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Dino, querido irmão do Kaique ali, que ele falou, né? Obrigado por isso, Kaique. E eu vou o estudo hoje do Livro dos Espíritos, todos sabem que é participativo, né? A gente convida todos vocês a refletir e fazer perguntas para que a gente possa estudar juntos, ok? Em primeiro lugar, feliz Dia dos Pais a todos os pais. Nós somos demais, não somos? Pois é, ué. Você sabe que o grande problema da humanidade hoje é essa decadência do pai presente, né? A figura do pai presente é um problema muito sério que a gente tem hoje. E a gente vai falar uma coisa interessante, que o Kaique... O Kaique estava falando sobre conhecimento e a gente está na parte do Livro dos Espíritos, que é a civilização, que fica no capítulo 8, né, que é a lei do progresso. E é exatamente o que a gente vai trazer um pouco dessa parte aqui para a gente possamos estudar juntos, ok? Eu sempre falo, né, se você não quer saber, não pergunte. Ignorância, muitas vezes, é graça. Se você não sabe, você não vai ter problema, né? Mas é como o Kaique disse, nós temos que aprender. Nós temos que ter conhecimento. Isso faz parte desse progresso para que a gente possa caminhar como humanidade, né? E a pergunta de hoje é a pergunta 791, que Kardec questiona aos espíritos da codificação. Ele fala assim: apura-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? E a resposta foi sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. E aí eles dão uma pequena frase para a gente: o fruto não pode surgir antes da flor. Interessante, né, a resposta deles. E a 792, Kardec continua, ele fala assim: então, por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Então, nessa parte do progresso da humanidade, onde é que eu estou? Deixa eu ver. Ué? Okay. A pergunta que eu trouxe no meu estudo foi o seguinte: a gente tem que pensar o seguinte: se a humanidade possui tanto conhecimento, tanta tecnologia, por que ainda encontramos violências, guerras, egoísmo e desigualdade? É uma pergunta séria. Olha onde nós chegamos. Olha onde nós estamos. Quem duvida que a humanidade já progrediu bastante, principalmente nos últimos 100, 50, 100 anos?
Olha como que o passo da nosso conhecimento tecnológico, a nossa condição de produzir alimento, a nossa condição de produzir conforto. Se a gente for mais atrás ainda, olha de onde nós viemos. Olha quem éramos. Olha como vivíamos. Porque nós temos a tendência de romantizar as coisas, né? Então você fala da época de Jesus como se fosse maravilhosa a época de Jesus. Imagina. Imagina como era viver naquela época. Nas casas daquela época. Como que era a higiene pessoal das pessoas. Como que era a alimentação. Por isso que o tempo de vida era tão curto, comparando com hoje, né? Mas nós temos tudo isso, e a pergunta que vem no Livro dos Espíritos, 150 e tantos anos atrás, 460 anos atrás, ainda continua valendo. Nós chegamos onde chegamos e ainda estamos sofrendo como estamos sofrendo, como humanidade. Verdade? Guerras, injustiça, ganância, violência, e por aí vamos. Aí vem a pergunta que a abertura que o Kaique fez. Nós também temos que nos colocar nisso. Eu gostei da frase que ele falou, nós ainda somos homens estreitos. E somos mesmos. Somos mesmos. Se a gente parar para pensar um pouco, a gente não precisa ir muito longe, não. Não precisa ser o dia igual Santo Agostinho ensinou para a gente, não. Vai dar 11 horas da manhã. Domingo, dia dos pais. A maioria da gente aqui acordou às 7h30, 8 horas, vamos colocar assim. Faça um levantamento do que você pensou, agiu, falou, o que vai fazer amanhã, o que fez ontem. E ver o que se está tudo certinho como deveria ser. Sendo honesto com você mesmo. Não está. Não estamos, né? Não estamos. Então, é uma pergunta que vai diretamente a esse estudo que a gente está fazendo, né? Porque se a moral estiver desenvolvida contra a inteligência, o fruto não pode vir antes da flor. E é exatamente isso. Não adianta, nós ainda não chegamos na condição de equilíbrio. Ainda não. Mas estamos caminhando para isso. Estamos chegando nesse ponto, né? O progresso intelectual não significa necessariamente o progresso moral. O homem descobriu como dominar a natureza, mas ainda precisa aprender a dominar as suas próprias paixões. Não é tudo que o Kaique trouxe na abertura de hoje? Não olhar para dentro da gente mesmo e ver exatamente o que a gente está fazendo, o que está dentro do nosso coração, que é entre eu e Deus, como nos foi ensinado. Então esse conhecimento que ele estava falando, que nós temos aqui, que nós aprendemos, principalmente dentro da casa espírita, principalmente dentro da doutrina espírita, não é nem dentro da casa espírita, dentro da doutrina espírita, esse conhecimento machuca, esse conhecimento agride, porque agride a gente. Porque a gente sabe o que a gente faz. Nós ainda estamos muito longe de chegarmos a esse ponto onde seremos, né, como Jesus nos prometeu, deuses e co-criadores. Ainda vamos passar por muita coisa. Mas há muito que, ainda há muito que fazer, mas esse é o caminho, não tem como ser. Qual que é o caminho? É o que nós estamos estudando, conhecimento. Ele trouxe ainda conhecimento e ação. Mas aí é outra história. Você levantou a mão, Rafa? Fala. Só um lamento, lembrando que a gente fez isso na época do Cristo como era a vida, mas para aquelas pessoas naquela época era a vida normal. Uhum. Né? Hoje a gente olhando a gente, coisa assim, arcaica. A minha geração é uma geração futura que vai olhar para o nosso tempo e olhar para uma coisa assim, arcaica também. Né? Então o progresso ele vai chegar dentro do tempo. Sim. Né? Mas lembrar que os males que nós temos hoje na nossa vida são necessários para o nosso desenvolvimento também. Tá? Uhum. Não, com certeza. Você sabe que eu olho muito desse lado no sentido do que é o véu do esquecimento para nós, encarnados hoje. Eu tento olhar mais ou menos por esse lado. Que é como você falou, naquela época, hoje nós olhamos para trás e rejeitamos, né? Como que conseguiu, como que vivia. Daqui quantos anos a gente vai olhar para hoje e falar assim, como eram os selvagens, né? E é onde o véu do esquecimento veio. Porque imagina se você soubesse tudo que você fez nas suas vidas passadas. Então nós precisamos dessas cobertas e cada vez vai cobrindo mais a centelha divina que nós somos.
E nós temos que, com o tempo, através do conhecimento, é como a explicação da cebola, né? Arrancar capa por capa de tudo que foi feito, tudo que foi passado, tudo que está registrado no nosso perispírito, tirarmos tudo para nós chegarmos exatamente onde? De volta ao começo, naquela centelha divina que foi criada naquele momento. Aí já é outro estudo, não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, mas é por aí. Então esse é o grande, né, o grande passo que nós temos que ter, né? É o próximo grande passo da humanidade, porque nós chegamos já e vamos sempre continuar a desenvolver tecnologia, desenvolver as coisas. Se a gente olhar um pouquinho o que está acontecendo no mundo hoje, principalmente nessa parte de tecnológica, você vai ver que nós estamos sempre caminhando, mas agora nós chegamos nessa encruzilhada, nesse ponto central da coisa, que é nosso desenvolvimento moral. Né? Agora é o fruto, porque a flor já teve. Agora é o momento onde a gente vai passar por esse lado, quer queira ou não. E é por isso que nesse mesmo estudo, aqui atrás que Kardec pergunta se vamos ser uma nação única, e não tem condições de ser, porque são coisas diferentes, são locais diferentes. Mas o avanço moral, ele vai ter que acontecer. Isso aí não tenha dúvida. Porque nós podemos criticar tudo que acontece na Terra, tudo que o homem faz, mas a obra divina nós não temos como criticar. Porque esse caminho, ele é o que nós vamos seguir. Então não é utopia a gente falar, nós vamos chegar no ponto onde tudo vai ser maravilhoso, todos os homens vão ser bons e que não vai ter mais guerra, não vai ter mais isso. Não é. Sabe por que não é? Porque isso é evolução gradual. Seria utópico falarmos isso se a gente pensar assim, amanhã, como ainda existe muitos que ainda pensam assim, vai acontecer algo, vai acabar com a humanidade, vamos começar tudo de novo. Né? Jesus vai aparecer numa nuvem, voltar e vai mudar tudo. Não é assim que nós vemos a coisa. A gente vê um desenvolvimento moral gradual. A gente vê situações onde nós aprendemos que a humanidade está sendo um pouco depurada. Se você parar e olhar hoje nas notícias, você vai falar assim, não tem nem condições de acreditar num negócio desse. Olha como que o mundo está. Olha o que está acontecendo, olha as notícias. Porque hoje nós não vivemos em locais diferentes, mas nós estamos super conectados através da nossa tecnologia. O homem conseguiu fazer isso. A gente está aqui hoje e você pode saber tudo o que está acontecendo em qualquer parte do mundo. Ao vivo. Na mão. A gente vê as coisas acontecendo e você fala assim, como pode que a gente está caminhando para isso? Como pode esse mundo regenerado que está vindo aí? Não, ele já está a caminho, mas vai levar tempo, porque a obra divina ela não dá saltos. Não é daqui a amanhã, não é uma sacudida, igual como se diz, né? Não é como o cachorro tira as pulgas, né? Ou a água. A gente vai ter que caminhar aos poucos, aprender aos poucos. Nós ainda temos o quê? Nesse planetinha aqui, quanto tempo nós temos ainda? 5 bilhões? 5 bilhões Nós ainda temos 5 bilhões de anos aqui na Terra para poder cuidar dela. Vamos colocar desse jeito. Porque isso aqui é matéria, e matéria tem princípio, meio e fim. Então, consequentemente, esse sistema todo que a gente vive, ele vai acabar um dia. Mas, de acordo com os cálculos do nosso conhecimento, nós temos esse tempo todo. Até chegarmos lá, as coisas vão mudar muito. E aí nós vamos chegar nesse ponto. Onde o desenvolvimento moral da humanidade estará equivalente ao nosso conhecimento técnico, não consigo falar hoje não, tecnológico, né? E nós vamos estar realmente vivendo em todas as etapas ainda que a doutrina nos ensina. Nós vamos sair de provas e expiações e vamos passar para o mundo regenerado. E depois os outros que vêm por aí pela frente. Então isso faz parte. Inclusive aqueles que não vão estar, a gente não sabe quem são os estreitos, né? Quem sabe até eu seja um deles, Deus que sabe. A gente pensa que não, mas até aqueles que forem retirados por um momento para outros mundos, numa condição um pouco pior,
porque há necessidade, não é castigo, há necessidade, vamos voltar bem, vamos voltar desenvolvidos moralmente. O Kaique falou uma coisa na abertura que é muito importante. O conhecimento é básico, mas o mais difícil é você conhecer a você e fazer. Esse é o mais difícil. Não tem como parar a força do progresso, é impossível, né? Nós estudamos isso aqui dentro da própria doutrina. Esse livro aqui é fantástico, esses estudos que a gente faz, porque não tem como, né? Nós estamos locados no tempo, e o tempo, né? Então, continuando o que a gente estava falando, talvez nós não precisamos esperar o fim do mundo, como muitas vezes é pregado, mas o fim do homem velho que nós temos dentro de nós. Esse é o verdadeiro mudança, a verdadeira transformação. Porque o planeta é o planeta. O planeta esteve aí e vai estar aí até chegar o destino final, né? Essa viagem. O que muda somos nós. Somos espíritos encarnados nesse planeta. Somos nós é que vamos cada vez mais alcançando isso. Então, esse desenvolvimento é que é o lento. Mas a pergunta, já desenvolvemos como humanidade? Vamos olhar para trás. Claro que sim. Não tenha dúvida. Nós temos leis hoje muito mais justas do que antes. Nós já saímos do olho por olho, dente por dente. Nós já entramos no perdão ensinado por Jesus, né? Nós já conseguimos fazer isso. Nós já conseguimos de alguma forma, como humanidade que eu estou dizendo, né? Como humanidade, nós já conseguimos sim ter algum tipo de justiça, mas ainda estamos longe de sermos utopicamente perfeitos. Não vai acontecer tão rápido assim, certo? Então essa transformação da humanidade começa pela transformação do indivíduo, né? A inteligência mostra o caminho, o moral nos ensina a caminhar por ele, né? E, como o Kaique trouxe na abertura, o amor nos mostra onde nós devemos chegar. E é esse o desenvolvimento que a gente tem que sempre buscar. Saber o que é certo não significa necessariamente ter força moral para fazer o certo. Vamos pensar sobre isso um pouquinho. Todo mundo aqui sabe o que é certo e o errado. Certo? Certo, gente? Todos nós sabemos o que é certo e errado. Todos nós somos testados dentro da nossa fraqueza pelo que é certo e o que é errado. Tá certo isso? Todos os dias. Acontece que nós não temos a força necessária de dizer não o tempo todo. Não necessariamente que isso seja o fim do mundo, né? Não é. Mas nós sabemos quando a gente faz algo que não está certo. E dói, não dói? Isso é progresso. Isso já não é mais barbárie. A barbárie já não pensava dessa forma. E quando eu digo não é mais a barbárie, é porque nós já fomos bárbaros. Onde o ser humano, o seu semelhante, não valia nada para você. A vida dele era questão de sobrevivência. Hoje não. Hoje a gente tem, como eu disse, leis justas que nos ensinam a nos manter. Sabemos que vamos pagar aqui também, né, muitas das vezes. Mas nós sabemos que é o mais importante, dentro de nós mesmos, o que é certo e errado. Nós sabemos o que a gente está fazendo, o que é certo e errado. Voltando ao que você falou, Salomão, tudo na vida chama-se intenção. Nós não somos perfeitos para entendermos que muitas vezes o que a gente está fazendo aqui agora vai lhe machucar, né? Muitas vezes a gente se assusta quando uma pessoa se cerra com a gente e depois fala, você me machucou, você fez isso. E você não tinha o quê? A intenção de fazer. Genuinamente, a intenção de fazer. Aquilo te assusta, te machuca, você vai fazer imediatamente. Você vai fazer uma coisa que muitas vezes é muito difícil para a gente. Você vai falar assim, de coração, você me desculpa, eu não tive essa intenção. E isso é de coração, certo? Mas tudo que a gente faz é pela intenção. E a gente sabe quando a nossa intenção foi planejada. Quando a nossa intenção foi de cutucar, né? Aquela de risinho de... Porque nós temos isso na gente ainda, gente. Nós temos.
Infelizmente. Mas a gente está caminhando. Os estudos ensinam que nós, como humanidade, estamos caminhando para poder desenvolver esse lado moral. Vai demorar algum tempo, mas vamos chegar lá, né? O fim dos tempos, como a gente escuta hoje, o fim das coisas, está trazendo para fechar junto com esse estudo, não quer dizer o fim do mundo, mas é o fim, né, de uma era moral e o início de outra. Porque nós temos essa era moral, nós temos essa moral hoje, como eu já acabei de falar. Mas esse é o fim dessa para o começo daquela outra, que é onde tudo que a gente aprende aqui vai ser feito com naturalidade. Você desenvolve o seu espírito para poder fazer isso. Você vai enxergar a necessidade do seu irmão em estender a mão, genuinamente. É fazer o bem sem olhar a quem. É saber que estamos todos juntos, na mesma caminhada. Então isso vai acontecer, né? Então essa passagem de uma sociedade dominada pelo egoísmo, né, pelo orgulho, pela violência, para uma sociedade que predomine o quê? A justiça, a fraternidade, a solidariedade, respeito e o mais importante de tudo, a responsabilidade sobre tudo isso. Então essa é a mudança que os espíritos da codificação nos trouxeram, falando que o fruto não pode surgir antes da flor. Falando que é muito lento o que vai acontecer, né? Porque na pergunta A, que é a 792A, Kardec diz assim, não será também porque criando novas necessidades suscita paixões novas? E aí, o que vocês acham? Claro que sim. Claro que sim. Nós estamos na fase da... Bom, eu nasci antes dela, né? Entramos nela no meio da minha vida aí, que é essa tecnologia avançada, internet e tudo mais. Isso não suscita outras necessidades quando você tem isso? Isso não pode te levar para um lado ou para o outro? Isso acontece com a humanidade, a gente vê isso, né? Então eles falam, e ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. É isso que a gente está falando. Não progride simultaneamente, né? Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta, não podeis esperar frutos perfeitos, né? Aí aqui nos remete a 751, 780. Deixa eu ver o que está falando aqui nessa 751. Porque aí a gente vai fazendo a coisa direitinho, né? Na 751 ele fala assim, como se explica que entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? Né? Verdade isso. Povos adiantados, povos considerados primeiro mundo, né? E aqui é a resposta para que fecha o estudo. O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar. Ele apenas sabe. Olha que legal. O conhecimento está ali, ele sabe. Mas agir dentro do que ele sabe é que é diferente. Né? Então, isso é o fato que a gente traz, porque nada acontece da noite para o dia. A gente desenvolve sempre um lado para depois o outro. Sempre. Nós vamos sempre ter a tecnologia bem mais à frente. E não é porque nós somos os bambambãs, não. É porque nos é dado esse conhecimento. Nos é permitido ter esse conhecimento. Tudo o que acontece, é o que eu disse, a criação é o programa divino. Esse nós não temos como debatê-lo ou falar. Tudo que nós temos, feito por homens que vieram para fazer e desenvolver e empurrar o resto atrás, né? Ou puxar todo mundo junto, para poder desenvolver, não chegamos. Todos esses conhecimentos, todas as coisas que nós temos hoje, nos foi dado a conta-gotas, para que a gente não nos destruímos por completo. Então é assim que funciona. Deus nos dá aquilo que nós podemos ter. É como uma criança. Você não vai dar uma coisa que é perigosa na mão da criança, que aquela criança não tem condição de usar, certo? Ninguém faz isso.
Você não vai colocar uma arma de fogo na mão de uma criança pequena que não tem capacidade de saber o que está fazendo com aquilo. Vai fazer, né? Então, é exatamente isso. Nós não recebemos aquilo que nós não temos condições de saber ainda. Não temos condições de saber. Então, Deus nos dá tudo, inclusive a vida. Se estamos aqui hoje respirando é porque existe uma justiça nos suportando e nos sustentando para isso. Então, é isso. O estudo de hoje é isso, gente. A gente tem que entender que a humanidade aprendeu a dominar muitas forças e agora precisa aprender a dominar a si mesma. Nós temos que aprender. Esse é o caminho. Esse é onde nós vamos, quer queira ou não. E apesar de tudo que a gente vê e apesar de muitos dos nossos irmãos preguem de uma maneira diferente, esperam de uma maneira diferente, né? Esperam um milagre que vai acontecer do dia para a noite, ou uma transformação imensa, ou uma guerra que vai acabar com tudo. Isso, nada disso vai acontecer. Porque dentro do universo divino é tudo bem, muito organizado. E nós estamos aqui simplesmente para tentarmos aprender. Não nos culpemos. Somos estreitos, como disse na abertura, somos. Vamos assumir porque somos mesmo, mas estamos caminhando. Nós não nos agredimos mais como antigamente. Nós já chegamos em ponto de civilidade e nós recebemos muita coisa, como o próprio Chico falou. Se nós não fizéssemos algo muito danado até quando foi o ano 2016, 2019, que a humanidade ia começar a dar saltos. Isso ficou na minha cabeça até o dia que eu falei, será que estamos dando salto? Aí o cara me inventa um foguete que dá ré. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que nós estamos chegando? Vocês já viram isso? Do Elon Musk? Do X? O foguete dá ré. O troço vir lá de cima e desce, parar no negócio. Falei, olha que loucura que é isso. O homem está pensando em colonizar, ele está pensando em colonizar Marte. Tem razão para isso também. Se vocês procurarem, não gosto de ficar falando, o pessoal assim, espírito é bicho doido, só maluco, só pensa loucura. Mas tem razão para isso. Se vocês pesquisarem um pouquinho dentro da doutrina, vocês vão entender o porquê. Então, é isso. Nós temos esse tipo de pessoa que vem, que encarna, que traz e que empurra, que traz a humanidade com ele. Então, essa tecnologia vem, mas para que nós possamos acompanhar todo esse desenvolvimento, tudo que essa graça que nos é dada, nós temos que ter esse desenvolvimento moral. Que não seja nessa, que talvez seja na próxima. Mas vamos tentando, porque esse é o real valor. É aprender, ter o conhecimento e tentar exemplificá-lo. Esse é o estudo de hoje, gente. Não sei se deu, mas mais uma vez, feliz dia dos pais a todos e o Evangelho. Bom dia a todos. É sempre bom estarmos diante de algo que já está preparado. Os nossos benfeitores, coordenadores de qualquer casa espírita, eles sempre trabalham unidos. E nada melhor do que trazer um evangelho falando a respeito também de progresso, né? Então nós estamos observando que desde a abertura existe uma coordenação e uma convergência para que nós possamos realmente estarmos mais despertos. Diante do quê? Do que nós estamos vivendo. Por isso, nós vamos falar hoje a respeito do Evangelho, do capítulo 17, Sede Perfeitos. Coincidência ou não, é uma verdade. Por isso, antes de nós irmos para o livro o Evangelho, que é o capítulo 17, vamos ir ao livro dos Espíritos na questão 898, que tem tudo a ver com o que já foi dito aqui hoje. Quer ver? Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo, e devendo o futuro constituir o objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? É ou não é? A maioria das invenções que nós temos hoje é para quê? Para desenvolvermos espiritualmente? Para sermos melhores moralmente?
ou criarmos condições que as nossas vidas materiais sejam menos penosas. Nós estamos num país onde as máquinas dominam. Tem máquina para tudo. Mas o nosso desenvolvimento moral independe dessas máquinas somente. É necessário que nós tenhamos a capacidade de entender que essas máquinas nos proporcionam tempo livre para desenvolvermos em outras áreas, principalmente a área moral, enfim. Quando nós observamos que a resposta que eles nos dão vai nos trazer algo que nos vai fazer pensar daqui para frente. O que nós vamos fazer do nosso tempo o nosso tempo livre, já que tem as máquinas fazendo tudo por nós? Colocamos uma máquina para lavar nossas roupas. Colocamos no microwave, colocamos na air fry. Estamos ou não estamos com mais tempo livre? Esse tempo ocioso, o que nós estamos fazendo com ele? O que nós estamos, enfim, usando desse tempo para desmistificar o nosso conhecimento na área moral? Porque nós achamos que, para que nós possamos estar além do conhecimento tecnológico, nós devemos desenvolver nosso aspecto moral. Sim. Mas o tempo livre que essas máquinas nos proporcionam, será que nós somos capazes hoje de perceber que esse tempo livre é para que nós possamos desenvolver o nosso conhecimento moral? E a resposta que os benfeitores da codificação nos dão é isto. Sem dúvida, primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Estamos com tempo livre? Vamos fazer algum trabalho voluntário? Depois o vosso espírito subirá mais depressa. O conhecimento nos leva também ao desenvolvimento também moral. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Vai lá no livro Céu e Inferno, no capítulo Céu, no item 10, que vai falar: o espírito evolui também no plano espiritual, entre os períodos reencarnatórios. E muito mais depressa que nós estamos aqui. Por quê? Porque ainda nós temos cérebros primitivos em relação ao cérebro que nós podemos ter quando estamos isentos dessa matéria densa. Isso é uma verdade. E nós, hoje, como espíritas que somos, conhecedores já dessa grande informação que nós temos, que não perecemos quando o nosso corpo está indo para o sepulcro, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos pensando? A matéria, sim, é importante para que nós possamos dela retirar o subsídio para sustentar o nosso corpo material. E o corpo espiritual? Como é que nós ficamos? E eles continuam. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E porque, cumprindo que o progresso se efetua em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. É ou não é verdade? Nós não estamos aqui adquirindo conhecimentos intelectuais, mas o intelectual está inserido também no conhecimento moral também. Os livros que nos trazem tudo, e a internet que está aí, num piscar de olhos, num correr de dedos, nós acionamos e acessamos informações de todos os matizes. De todos os matizes. Agora, quem vai definir o que nós vamos ver somos nós. O algoritmo pode nos induzir a alguma coisa. E a linguagem randômica vai nos mandando e nos mandando
coisas negativas, se nós quisermos ver coisas negativas. Por isso, na nossa imperfeição moral, muito dos nossos interesses está ainda ligado pelas notícias que mexem muito na parte das nossas imperfeições morais. Isto é passível, isto é patente na nossa vida de hoje. Mas o despertamento do nosso espírito, ele vai se dando, como foi dito aqui, o Dino, o Kaique, aos poucos. Por que aos poucos? Porque o nosso desenvolvimento moral não acompanha o desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje. Vários e vários assuntos nós estamos tendo em mãos que não nos impede de pensarmos em outras coisas. Mas a nossa imperfeição moral, muitas das vezes, nos induz a criarmos um foco naquilo que ainda nos prende à matéria. Quantos de nós já estamos nesse patamar? Ainda estamos. Porque não há condições do mundo hoje criar mais coisas materiais? Sim, existe. Mas como foi dito, iremos nós um dia praticarmos as leis divinas, que é a perfeição moral. E tanto é que, quando nós observamos que o Cristo, esse amigo de todos nós, irmão maior, nos diz no Sermão da Montanha, no que é o capítulo 5, no versículo 48, o seguinte texto e a seguinte observação: sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Opa! Nós não estamos a caminho da perfeição? O Pai é perfeito. Nós é que somos criaturas ainda imperfeitas, unidas muitas das vezes num sentimento agora de criarmos condições para que nós possamos crescer em moral. Mas quantos aí ainda estão reunidos para a prática do mal? Neste momento, quantas pessoas estão planejando dar golpes, cometer crimes? Mas como o Kaique disse, é inerente a cada um de nós. Se eles estão fazendo isto, eles que arquem com as suas consequências. Porque um dia nós também talvez poderíamos ter feito, e talvez até pior. Mas a partir do momento que o espírito alcança o entendimento intelectual, almeja também o crescimento moral. Todos nós somos assim. A perfeição será alcançada por nós também. O Cristo não alcançou a perfeição moral que nós todos conhecemos? Que está lá no questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou qual o maior modelo, o melhor modelo para que nós possamos construir a nossa moral. A resposta é simples: Jesus. Este modelo e guia nos dá uma fortaleza de ânimo, porque hoje nós estamos o quê? Construindo algo que para nós é o subsídio maior, que é o conhecimento das leis morais inseridas dentro do Evangelho e hoje diante daquilo que nós temos, que é a doutrina dos Espíritos. Por isto, quando Kardec compilou as mensagens que os Espíritos nos deram, e uma delas está no capítulo 17, Sede Perfeitos, que é o item 10, que fala a respeito de justamente nós, o homem no mundo. Para que nós possamos ter uma ideia, o que Lázaro, o Espírito que nos traz é um Espírito protetor, que traz até nós, ele é taxativo, ele é sucinto, nos mostrando que o caminho verdadeiro para que nós possamos progredir passa pelo o progresso moral. E assim ele diz: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos.
Somos nós, não somos? Imploramos a assistência dos nossos benfeitores. Purificai, pois, os vossos corações. Não concitais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Olha ele nos direcionando ao crescimento moral. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, a nossa vontade, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Frutos, semente. Nós estamos hoje granjeando sementes nesta casa. E quantos outros também não estão granjeando sementes em outras casas também? Para dar os frutos do progresso moral? Somos todos assim. E ele diz: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Este Espírito nos diz: nós emitimos pensamentos benéficos para vocês. Mas não se esqueçam que vocês estão no mundo. E este mundo cobra que nós possamos também viver nessa sociedade. Não adianta. Nós não vamos progredir isolados, insulados. Não. Nós devemos fazer o share com todos, respeitando a cada um que está com as suas próprias ideias. Porque o objetivo de cada um de nós é sermos felizes. Como está dito, encontrarmos o reino de Deus dentro de nós. A abertura foi sucinta, foi precisa. Encontrar este reino de Deus não é ficarmos de mãos juntas, orando e pedindo aos bons espíritos que nos ampare e nos ajude, se nós não tirarmos a nossa mente do ostracismo que ainda vivemos. Não adianta. Eu tenho que fazer a minha parte, todos nós temos que fazer a parte, para quando nos entrarmos neste conhecimento, darmos o salto que necessitamos para granjear um mundo melhor. Mesmo que ainda este mundo esteja na parte das provas e expiações, caminhando para a regeneração, nós podemos já estar no mundo regenerado dentro de nós. Nós podemos nos regenerar antes do mundo estar regenerado. Porque o progresso é individual. Mas nós vamos somarmos uns aos outros para que o planeta em si cresça, não por igual, mas num equilíbrio que vai nos dar chance de crescermos, sim, com mais rapidez. Com as benesses materiais, nós vamos ter condições de criar produtos, medicamentos para curas, equipamentos que nos vasculham o corpo por dentro. Hoje nós temos cirurgias menos invasivas que nós recuperamos quase que poucos dias, nós estamos bem de saúde novamente. E este tempo útil, o que nós vamos fazer com ele? Que foi nos dado pela bênção divina? O que nós vamos fazer com esse tempo? Brigarmos? Discutirmos com os nossos irmãos dentro de casa? Alimentarmos as dissidências dentro do trabalho? Que oportunidades nós estamos perdendo quando nós disseminamos o ódio e o rancor entre as criaturas? Isso vai pesar na nossa balança espiritual de progresso moral. Somos todos criaturas marchando no rumo da regeneração, nós falamos aqui. Mas será que nós estamos fazendo a nossa parte? Para que nós não possamos errar os passos e observarmos que aquele que está com o passo certo, nós falamos ele está com o passo errado. É necessário que nós possamos adquirir a cadência das leis morais no nosso conhecimento, para que nós possamos marchar em uníssono
dentro daquilo que nos é permitido neste mundo. Não daremos saltos, mas progredindo sempre. E ele continua. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. Tem alguém aqui hoje que sacrificou alguma coisa frívola para estar presente aqui hoje? Tem alguém aqui que falou assim, nossa, eu vou lá no centro espírita, na casa espírita, eu vou na igreja, mas eu gostaria de estar em tal lugar. Um sentimento de pureza, para que nós possamos adquirir onde nós estamos buscando conhecimento moral, para que nós possamos crescer mais depressa. E ele continua, sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Estamos ou não estamos? Quantas vezes nós podemos estar cruzando com aquele que quer cometer um crime e nós não sabemos? São espíritos de caracteres diferentes de nós. Mas ele, se fizer essa atitude, ele vai arcar com as consequências. Mas nós temos que ter a ideia que o Cristo nos disse, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Esse é um ensinamento que nós devemos colocar em prática. O mundo que está ao nosso derredor é o mundo que nós estamos convivendo com os outros que estão a caminho conosco. Mas o mundo interior sou eu que faço, não é o outro que vai fazer em mim. Por isso nós estamos todos aqui. Nós estamos todos aqui buscando algo que nos faça despertar por dentro. Ciente de que a vida material é só um piscar de olhos diante da eternidade. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Isto dá uma ideia de que nós também podemos praticar coisas lúdicas. Ah, é proibido. Ah, não posso fazer isso. Nós temos o livre-arbítrio para fazer ou não. Desde que não fira ninguém. E não interfira, muitas das vezes, naquilo que você vai prejudicar a si próprio, está livre. Nós somos livres. Porque a própria lei dos homens já começa a corrigir os erros que nós cometemos. Faz um speed por aqui. Comete algo que esteja contrário à lei que já foi estabelecida pelos homens. Nós vamos ser tolhidos por ela. E agora, a lei de Deus, ela é perfeita. E todos nós estamos sujeitos a ela. Ninguém escapa. E ele continue. Por isso que ele fala, lúgubre aspecto, triste. Ah, se eu fizer isso, eu vou ser punido. Não! A alegria deve estar dentro de nós, para que nós possamos também desfrutar da alegria que eu tenho, colocar a alegria no semblante dos outros. A Gersi, no nosso atendimento fraterno, né, Gersi? Achou a minha risada, ela riu também. Por quê? Hã? Mas não mata. Mas então, estarmos no mundo não condiz que nós devemos estar isolados. E ele continua, basta reporteis todos os atos da vossa vida, não é do outro. Viu o que fulano postou no Facebook? Viu o que está vendo no Instagram? E aí? O que eu estou postando no Facebook e no Instagram? Isso corresponde a mim. Por isso que ele diz,
os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais no arrobo de alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Este Criador, que ainda é uma fonte inesgotável de amor e paz, como Cristo disse, perfeito, está a nos doar energias de mãos cheias, energia de paz, de amor e sustentação para que nós possamos também não só suprirmos as nossas necessidades materiais, mas acima de tudo, dar-nos a força e a coragem para evoluirmos no aspecto moral. Não estamos isentos disto. E ele diz: a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Absoluta. Não é aquela caridade meia boca, como diz um. E essa caridade, nós vamos também progredirmos juntos com ela. E ele diz ainda: os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Muitas das vezes as pessoas falam, fulano tem milhões e milhões de dólares guardados na conta. Mas muitas das vezes ela é um infeliz. Ou não tem nada diante da vida material, mas é feliz. Mas não quer dizer que essas duas criaturas não tenham os seus problemas. E nós podemos ser úteis para que possamos também auxiliar aquelas criaturas que muitas das vezes nos procuram de todas as formas. A perfeição é o caminho mais forte que nós devemos ter. E ela passa por esse processo que é a caridade, que é o amor em movimento. E ele diz: nenhuma caridade teria a praticar o homem se vivesse isolado. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viver sob as vistas do Senhor, seja preciso vos cilieis e cobrais de cinzas. O cilício é uma veste toda cheia de pelos de animal ou algo que seja altamente irritante. É uma martirização do corpo. É necessário martirizarmos o nosso corpo agora? Hoje? Claro que não. Não, ainda uma vez vos dizemos: ditosos sejam segundo a necessidade da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que a possa ofender, ou fazer-se verde, ou se velhe o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele vos abençoa. Portanto, nós devemos que ter algo que vai fazer com que nós saiamos dessa inércia e pratiquemos este amor, que é o conhecimento de si mesmo. E muitos de nós falamos a respeito dos grandes vultos do cristianismo. Muitos de nós. Falamos de Paulo, falamos de Pedro, falamos de Maria de Magdala, falamos de Tomé, falamos de todos esses apóstolos que conviveram com Cristo. E olhem o que Paulo nos diz a respeito. Quanto nós devemos estar atentos. No capítulo 5 aos Efésios, no versículo 14, ele diz assim: pelo que diz, desperta tu, ó que dormes,
e levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Que morte é esta? Que morto é este? É o morto espiritual, aquele que não despertou. Desperta tu, ó que dormes. Despertar para a vida do Espírito é a essência da nossa vida e das nossas estadas neste planeta. Seja ele no plano físico, como estamos, ou seja no plano verdadeiro da vida, que é o plano espiritual. André Luiz não despertou quando estava nas regiões de sofrimento, quando orou ali e pediu clemência, pediu que alguém o ajudasse, em espírito. E hoje nós temos a vantagem de estarmos nos despertando na matéria, com o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. Nós já estamos despertos hoje para olharmos o nosso irmão que está caminhando conosco. Pois Paulo já despertou. Maria de Magdala também se despertou quando ouviu as primeiras pregações do Cristo na região de Cafarnaum. Pedro despertou quando ele percebeu que negou o Cristo 3 vezes. A partir daí ele cresceu em espírito. E como cresceu? Judas, depois de passar por sofrimentos atrozes pelo ato cometido, também despertou em outras encarnações. Emmanuel, como nós dizemos hoje, despertou com o encontro do Cristo na beira do Tiberíades. E muitos outros vultos deste cristianismo também fizeram a parte dele. E nós? Será que estamos despertando para a vida espiritual hoje? Será que nós estamos prontos para isto? Sim, estamos prontos. Mas é necessário termos a coragem de mudar, sabendo que essa matéria pode se extinguir a qualquer momento. E está se extinguindo. À medida que nós estamos envelhecendo, perdendo as energias muitas das vezes, este corpo nos diz, você é finito na matéria. Mas hoje, despertos, dizemos, eu sou finito na matéria, mas em espírito eu sou eterno. Isso nos dá força, isso nos dá coragem para vencermos as nossas más tendências, que muitas das vezes irá repercutir no mundo dos espíritos, impedindo o nosso crescimento ali naquele mundo que é o verdadeiro. Não isentemos-nos de vivermos na matéria, mas saibamos adquirir este conhecimento e buscarmos nele a força e a coragem para crescermos em moral. É isso que nós necessitamos. Se nós fizermos isto hoje, com toda certeza, estaremos saindo melhor hoje daqui e traçando os futuros processos reencarnatórios que nós vamos viver com progresso moral, com progresso material que será nos proporcionado muito mais do que nós estamos vivenciando hoje, porque o crescimento material, tecnológico, isto é imutável, nós não vamos parar isto. Agora também nós somos imparáveis quando nós percebemos que estávamos mortos diante da característica espiritual e nos despertamos para essa vida verdadeira. Nós somos imparáveis. E poderemos mais depressa conseguirmos o nosso progresso moral. E um livro que eu indico muito para que nós possamos ter ideia como o espírito evolui mesmo no plano espiritual, Sexo e Destino. Leiam, e todos vão perceber que aquele espírito, o irmão Félix, foi um dos principais causadores de todo o drama negativo que a história nos conta. Isso é a verdadeira vida. Isso é a verdade imutável que hoje nós temos conhecimento. Por isso, quando Paulo disse, desperta tu, ó que dormes. E os benfeitores espirituais falam assim, aproveite
a sua estada na matéria. E desperte tu mesmo, para que cresça também em espírito, em verdade e vida. Nós vamos passar, antes da prece, darmos as condições necessárias para que nós possamos, assim, analisarmos, Senhor, o quanto somos ainda criaturas imperfeitas, mas hoje despertos, enfim, para a verdade imutável que nos proporciona, saibamos criar dentro de nós, com os elementos que nos foram dados pelo conhecimento, adquirirmos a nossa vertente moral que necessitamos para herdarmos o reino de paz dentro de nós mesmos. Sejamos criaturas não perfeitas neste momento, mas a caminho dela, dando os passos firmes em direção ao bem e em direção à paz que todos nós um dia iremos alcançar dentro de nós mesmos. Obrigado, Senhor. Obrigado aos nossos benfeitores que sempre nos auxiliam, e demos os nossos passos em direção à nossa paz e em direção ao nosso equilíbrio, para que assim não voltemos aos nossos desatinos, sendo cada dia melhor para nós e para os que nos rodeiam, hoje e sempre. Que assim seja.